Tá? O problema é que, como as pessoas com deficiência têm uma qualificação que está muito abaixo do que elas poderiam ter, sempre são oferecidos o quê? Cargos com salários que são um valor aproximado do salário mínimo. Bem, aí se pensou, uma das possibilidades de superar isso, e uma das possibilidades, mais do que isso, de mostrar ao empresariado de que essas pessoas são capazes de executar o seu trabalho, da mesma forma que as pessoas que não têm reconhecida legalmente uma deficiência, é pela via dos contratos de aprendizagem. E o Ministério do Trabalho executou um trabalho nesse sentido. Aliás, pioneiramente, acredito que a primeira iniciativa nesse sentido foi do Ricardo Tadeu, mas aí eu não posso dizer se foi exatamente isso. Eu acho que antes mesmo de qualquer outra ação foi do Ricardo Tadeu lá na 9ª Região, mas eu não tenho absoluta certeza. O certo é que o Ministério do Trabalho tinha um programa, o Ministério do Trabalho e Emprego tinha um programa nesse sentido, o Ministério Público do Trabalho também começou a se movimentar. Qual é o risco aí? O risco aí, aliás, a vantagem aí é eu poder utilizar uma possibilidade legal que é de natureza impositiva para o empregador, porque o empregador é obrigado a ter 5% do seu, a reservar 5% do seu quadro para os aprendizes, né? Ele tem aquela cota, pelo menos isso, para poder qualificar pessoas que estão definitivamente excluídas do mercado de trabalho. O risco aí, e que aconteceu em algumas regionais, na minha, como eu disse, foi feita mais por um acordo de cavalheiros, era nós estarmos brigando pelo mesmo espaço em coordenadorias diferentes. Porque esse tipo de ação não é um tipo de ação pontual, gerada a partir de uma denúncia. Esse tipo de ação é uma política mesmo institucional, quer dizer, mesmo que seja de poucos órgãos do Ministério Público, de poucos membros, mas ele desenvolvido em forma de política. Então, nós agimos espontaneamente no mais das vezes. E esse agir espontaneamente podia fazer com que ficassem procuradores concorrendo pelos mesmos lugares dentro das empresas, não para si, mas para outros. Tá? Numa visão mais real, mais pragmática, a ideia, pelo menos de uma parte dos procuradores, e a minha era nesse sentido, era de entender que a empresa estava fazendo o cumprimento, né, durante pelo menos o período em que durasse os contratos de aprendizagem. Porque eu não posso estimular reprimindo de uma forma muito restrita. Mas essa é uma questão de concepção. A Tereza deve, não sei, entende que não se comunicam, né? Pois é, eu digo, a posição da coordenadoria, então isso não comunica. Mas eu sempre achei que talvez essa interpretação, que é legal, porque não se comunicam mesmo, né? Então, eu digo, é a mais restrita, mas possivelmente é legal. Essa seria a interpretação, do ponto de vista normativo, mais adequada. Mas não me parece que, em termos de atuação, seja a mais, né, eu não estou dizendo que a Acordo de Igualdade não é formada por pessoas sensatas, mas não seja a mais sensata. Porque eu estou, ao mesmo tempo que eu estou, em certa forma, estimulando, pedindo não, que o Ministério Público não pede. Mas na forma que, no mesmo momento que eu estou estimulando, mas dizendo, mas isso não lhes obriga de cumprir a cota da mesma forma. Diz, então por que eu estou formando? Então não vou formar pessoas com deficiência, eu vou formar pessoas normais, como eles dizem, né? Por que eu vou formar um que não é normal? Vou formar um normal, de preferência um novinho, que não tem vício nenhum, vai ficar com os vícios que eu vou colocar para ele aqui na minha empresa. Esse é o risco, Tereza. Essa é a minha preocupação. A minha preocupação é trabalhar numa lógica que não seja absorvida razoavelmente pelo empresário. Tem sido incrementada, então, essa aprendizagem de pessoas com deficiência e tem tido aceitação nesse sentido de a gente fazer, através da aprendizagem, a formação que a empresa precisa daquela pessoa com deficiência para a cota de pessoa com deficiência. Então, uma coisa não tem excluído a outra. No Paraná, a gente tem trabalhado com a não comunicação e tem funcionado bem. As empresas têm aceitado bem essa questão da aprendizagem da pessoa com deficiência como uma estratégia para depois fazer a inclusão. Tereza, de Curitiba. Mas o que eu te pergunto, Tereza, a minha preocupação não é na cota da aprendizagem, a minha preocupação é com a cota da pessoa com deficiência. Então,
no momento que ele está na condição de aprendiz, e eu concordo, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista estritamente normativo, essas cotas não se comunicam, portanto, ele está cumprindo a cota da aprendizagem, mas não está cumprindo a cota das pessoas com deficiência. E durante esse período, o Ministério Público do Trabalho simplesmente fecha os olhos para o fato de que ele não está cumprindo, ou ele continua processando ou acionando o empregador para que ele cumpra, aquele empregador que está, de uma forma estimulada, formando mão de obra, ou seja, ele está cumprindo um papel que é social, né? Não estou dizendo que ele não está obrigado a isso, mas ele está cumprindo um papel social e, ao mesmo tempo, nós estamos lá pressionando para dizer para ele, tu estás formando aqui, mas eu quero que contrate aqui. Então, por que eu estou formando? Mas a questão é a seguinte, enquanto ele está formando, a gente não vai acionar judicialmente. Tá, mas nós não vamos excluir, não vamos computar para a cota, porque senão ele vai querer fazer isso permanentemente. Não, tudo bem. Agora ter sempre essas pessoas contando para a cota. Nós vamos dar prazo. Ninguém vai acionar judicialmente essa empresa. Sim. Mas nós não vamos considerar, até porque se nós considerarmos nesse momento, nós não temos como depois dizer que esses que são aprendizes não contam. Essa que é a questão. Não, eu entendi. Agora eu concordo plenamente. Eu pensei que a política teria sido dizer não conta e eu vou querer cobrar imediatamente. Eu não faço essa contagem porque, efetivamente, do ponto de vista normativo, essas cotas não se comunicam, mas eu também não fico atormentando o empresário num período em que ele está fazendo a formação, até porque não existe uma perspectiva de que aquela formação seja bem sucedida e ele tenha aquele empregado com continuidade. Aí eu concordo. Tá? Não vai o Ministério Público colocar no procedimento uma conclusão de que a cota foi cumprida, mas ele também não vai ficar pressionando o empregador. Sim. Aí acho que está bem discutido. Tá? Bem, eu quero dizer que, embora isso nem sempre seja considerado, nos termos do artigo 11 do Decreto 5598, a contratação prioritária continua sendo dos adolescentes no contrato de aprendizagem. Embora isso tenha sido ampliado, ele foi ampliado. Primeiro, o argumento inicial dessa ampliação não é exatamente o que está aí no decreto. Tá? O decreto ele coloca essa possibilidade, mas vocês lembram, o grande problema no mundo hoje em dia é o trabalho do jovem. O ingresso do jovem no mercado de trabalho tem sido uma grande preocupação, tanto quanto a não permanência das pessoas a partir de certa idade. E ontem eu ouvi a entrevista do diretor de uma ONG lá de Portugal, falando exatamente dos problemas decorrentes da velhice, né, da idade mais avançada, mas eles trabalham com a ideia com o vocábulo velhice de uma forma bem aberta, ou bem clara, e ele falando disso, e um dos problemas está relacionado a não permanência no mercado de trabalho. Embora a gente não deva relacionar a idade do ponto de vista de se considerar como idoso ou não, como é no Brasil a partir de 60 anos, ao conceito de trabalhador velho. Paulo Izan, que é procurador do trabalho, foi meu orientador de mestrado, e agora está em Macapá. Tem um livro chamado Ação Afirmativa do Trabalhador Velho, Paulinho, que é pequenino, mas procurador, ele trabalha com um conceito sociológico de trabalhador velho que é completamente diferente. Trabalhador velho é aquele que não tem mais aceitação no mercado de trabalho, porque, em razão da sua idade, ele é considerado não mais apto para prestar o serviço. Isso não acontece aos 60 anos, acontece no Brasil aos 40 anos de idade, em média. Tá? Mas ao lado disso, um dos grandes problemas que se tinha era de encontrar a primeira ocupação para os trabalhadores que estavam ingressando no mercado de trabalho, o trabalhador jovem. Tá? E a ampliação do contrato de aprendizagem atendeu a essa lógica. Embora a justificativa do decreto aparentemente seja outra. Coloca aí que a contratação prioritária é de adolescentes de 14 e 18 anos, devendo a contratação ser de jovens de 18 a 24, nas atividades que for proibido o trabalho para menores de 18, listada nos incisos 1 a 3 do citado artigo. O que importa é o que aquele acordo
que não foi homologado pelo tribunal, que por causa do recurso do Ministério Público fazia, era tornar desnecessário isso aí, né? Porque aí ia poder trabalhar em noturno, período em atividade insalubre antes dos 18 anos. Tá? Bem, obrigatoriedade de contratação. Qualquer estabelecimento é obrigado a empregar e matricular em curso de aprendizagem de 5% a 15%, frações de unidade implicam na contratação de um aprendiz, dos trabalhadores existentes, por estabelecimento, cuja função demande formação profissional, estão excluídas as funções de direção de nível técnico superior aos trabalhadores temporários, e não estão obrigados as ME, as EPP e as entidades sem fins lucrativos que têm objetivo a educação profissional. Tá? Portanto, existe um amplo espectro de atuação. Tá? Até porque não se trabalha como se trabalha nas cotas de pessoas com deficiência com a noção de grande empresa. Na 8.213, quando fala no artigo 93 da contratação de pessoas com deficiência, isso não está vinculando empresas com menos de 100 empregados. Neste caso aqui, não tem essa regra. Tá? Bem, eu coloco aí que a atuação do IPT tem que ser prioritariamente por intermédio do projeto de aprendizagem profissional, porque é um projeto que propõe isso, mas não retiro, de qualquer forma, essa reflexão que fiz de até que ponto isso é justificável do ponto de vista de nós estarmos, de certa maneira, trabalhando numa perspectiva de que a criança não deve trabalhar, o adolescente não deve trabalhar, e, do outro lado, tentando incluí-lo para fins de formação. Eu acho que não tem previsão, né? Aí eu fiquei na dúvida. Eu não tinha nunca refletido, mas a previsão é para aquelas que empreendem trabalho na iniciativa privada, ou aqueles que têm personalidade jurídica e direito privado. O serviço público não é, pelo menos a partir deste regramento, mas aí, não sei, talvez alguém pudesse até me orientar, porque esse questionamento eu nunca havia feito. Cor de Infância está com um projeto para inserir aprendizagem no Ministério Público do Trabalho. Inclusive, já tem alguns aprendizes na PGT. Tem sido uma experiência super favorável. Já ouvimos depoimentos na reunião nacional. O MPF também está implementando aprendizagem, então foi até elaborada uma cartilha de aprendizagem no Ministério Público Brasileiro, que foi encaminhada para as regionais. Então, no âmbito do MP já tem a discussão. Mas a disciplina legal é qual? Ou não tem disciplina legal? É por uma iniciativa específica, particular do Ministério Público? Agora eu não me recordo, mas tem até previsão orçamentária já para todas as regionais. Se eu não me engano, teve uma deliberação, todo um trabalho junto ao CNMP. Não, amplo. Sim, mas eu digo, qual é o fundamento legal para ocupar atividades ou para exercer atividades, ainda que na perspectiva da aprendizagem, dentro do serviço público? Não estou dizendo que vou denunciar para ninguém, não. Quer dizer, não estou aqui me insurgindo contra o projeto, embora eu, sinceramente... E aí acho que é mais meu dever, eu não sei se concordo não com essa atividade. Eu não sei até que ponto nós podemos ficar dizendo a realidade é que eles têm que estar em algum lugar, e até que ponto nós podemos estar colocando as crianças e mudando. Porque vai chegar um momento que nós vamos dizer o seguinte: na verdade, nós não devemos mais fazer isso. Na verdade, o que nós devemos fazer é pegar esse dispositivo aqui. Não. É pegar esse dispositivo aqui e dizer que é proibido o trabalho noturno, perigoso, insalubre a menores de 16 anos, de qualquer trabalho a partir, de qualquer trabalho, a partir de 16 anos, salvo na Convenção de Aprendiz. E aí nós tornamos 16 anos a idade normal para o exercício do trabalho. Porque me parece que isso acaba sendo, quer dizer, eu não queria fazer um posicionamento assim tão rígido lá fora, mas se nós temos dentro do próprio Ministério Público, me parece que isso é uma absoluta distorção. Nós estamos
de certa medida, estimulando que essas pessoas trabalhem a partir de uma idade menor. E, portanto, nós vamos precisar, então, nos render à realidade de que nós não temos mais nenhum problema com a redução da idade mínima. Parece que se está caminhando, para isso. Já exerce como eleitor, agora tem uma proposta do governador de São Paulo encampada por uma boa parte dos parlamentares, e eu não tenho dúvida que, se fosse submetida a um plebiscito, encampada pela maioria da população brasileira, de que ou se reduz a maioridade penal, ou se aumenta a carga de repressão. A proposta do Alckmin é aumentar de 3 para 8 anos o tempo máximo de vamos dizer assim, não sei como é que chama, mas, na verdade, vamos falar a palavra que corresponde à realidade, de encarceramento, mas não é assim que denomina, porque eu não lembro mais qual é a denominação. Internação, né? De internação, aumenta para 8 anos, eu acho que é o que o Alckmin quer, né? De internação. E aí nós vamos chegar também do ponto de vista do trabalho. Não sei se essa é uma política, pode ser uma política mais realista, mas eu não sei se é uma política que seja mais compatível com o mundo que se quer. Aí, se fosse na filosofia política, e a filosofia política está longe dessa discussão, quer dizer, não está tão longe, mas se fosse na filosofia política, nós vamos dizer que essa ação e que esse programa é um claro abandono do liberalismo de princípio em prol de uma visão claramente utilitarista, quer dizer, pragmatismo puro. Já que eu não posso, eu vou colocar eles aqui dentro, que eles aprendem. Não sei se eles aprendem ou se eles trabalham. Até porque, eu só queria dizer uma coisa, eu reconheço que todas essas normas, principalmente da aprendizagem, elas têm toda uma concepção teórica no sentido de formação profissional. O que a gente não pode esquecer é que isso, do ponto de vista real, do ponto de vista prático, é apenas uma forma de substituir um trabalhador numa condição por um trabalhador em outra condição. Tá? Essa é uma discussão que nós temos travado, às vezes, no Ministério Público. Eu não posso ser hipócrita, porque eu não posso ir contra toda uma corrente do Ministério Público. Mas é aquela mesma discussão que nós travamos há muitos anos, agora eu não travo mais porque estou fora, só dou pitaco aqui, né? Mas de qual é o limite da terceirização dentro das unidades do Ministério Público. Porque se eu não tenho mais limites para a terceirização dentro das unidades do Ministério Público, então por que eu fico me opondo ao projeto, à relatoria lá do deputado da Bahia, que quer, e aqueles projetos todos, do Sandro Mabel em diante, que querem estabelecer uma terceirização ampla. Porque eu não posso ficar me batendo contra uma terceirização ampla e dizendo sou contra a terceirização quando eu tenho empregados de empresas terceirizadas que distribuem processos dentro dos gabinetes, o que já não é mais uma atividade de asseio e conservação, o que não é mais uma atividade de proteção do patrimônio. Já é claramente uma atividade própria. Se alguém não distribuir processos dentro do Ministério Público, não funciona, ainda só se o processo for totalmente eletrônico. Mas se o papel não circular, não há funcionamento da instituição. E aí não pode dizer agora que é simplesmente asseio e conservação. Uma coisa é falar Então, é uma questão de discutir quais são os limites. E parece que, nesse caso, a gente também acaba enveredando por essa questão de natureza ética. Foi o que uma vez eu disse, desculpa, Fábio, eu não esqueci de ti, eu só fui mal educado, estou sendo mal educado mesmo. Mas é o que eu disse lá no Tribunal Superior do Trabalho, quando me chamaram para falar de a ética do judiciário. A ética e a atividade do juiz no curso de formação dele. Aí chamaram um juiz, chamaram um advogado e chamaram um procurador. O Otávio perguntou se eu podia vir a Brasília para falar, fui ao TST. E aí a discussão lá, eu já sabia que a discussão lá era assento à direita, se o juiz podia mandar sair, por não respeitar, que era uma discussão pragmática. E eu fui lá para dizer o seguinte, existe uma ética na atividade de vocês. Existe uma ética.
E embora as normas éticas não sejam necessariamente normas jurídicas, essas normas éticas podem ser extraídas a partir de uma concepção da atividade do juiz no plano do direito. E aí mostrei, nós também temos. Nós não fazemos as coisas da maneira como nós pensamos. Nós fazemos as coisas dentro da lógica da instituição que nós pertencemos. Eu, na inatividade, mas ainda pertencendo, mas ainda assim. Tá? Vocês, claro, falando de quem está nativo. Nós temos uma lógica. Essa lógica não é uma lógica da nossa consciência. Essa é uma lógica da instituição que nós pertencemos. Há limites para as coisas que acho que podem ser feitas. Fábio de Campinas, não, é só para... eu não sei até que ponto vai a adesão, assim, realmente de todos os membros a essa tese da inclusão de aprendizes no serviço público. Eu sei que em Campinas teve uma ação, inclusive de um colega que é atuante nessa área de trabalho infantil, que se não me engano foi o Bernardo, que foi exatamente no sentido de proibir a aprendizagem na prefeitura lá de Campinas, né? Depois dessa ação acabou sendo julgada improcedente, mas a intenção era essa, era de que inclusive seria incompatível com a administração pública fazer aprendizagem por aquela série de regras restritivas do serviço público, né? E da própria finalidade da aprendizagem. Eu sei que havia até uma divergência lá entre colegas a respeito de se deveria ser feita essa atuação num sentido ou em outro. Bem, mas é claro que esse é a temática, a minha visão não é uma visão no sentido de que se eu acho assim, tudo está errado. Não, mas eu imaginava que nessa questão era a questão que nós teríamos maiores, talvez, divergência do ponto de vista conceitual. Tá? E vejam, eu só para encerrar essa primeira parte e defender, de certa maneira, a minha posição, não é aqui adotar uma visão que eu quero repetir, não é adotar uma visão que é contrária à realidade. É adotar uma concepção de que, mesmo na nossa criatividade, na nossa possibilidade de ousar e de atuar para resolver os problemas, limites têm que ser, penso eu, estabelecidos. Não estou dizendo que esse é o limite, estou dizendo que, na minha concepção, eu não estimularia, porque eu vejo, o problema que eu vejo quando nós atuamos estimulando de uma forma intensa a aprendizagem no setor privado, nós nos rendermos a uma lógica que aparentemente nós estamos numa outra ponta combatendo. Então nós somos contra o trabalho de quem não deve ainda trabalhar, mas ao mesmo tempo estamos estimulando que ele seja contratado. É mais do que um paradoxo. É talvez um enfraquecimento do que nós mesmos fazemos. Agora, quando nós trazemos isso para uma realidade que é diferente, parece que na lógica se torna ainda um pouco pior. E eu vou conversar com o Rafael, meu amigo, né? Não estou dizendo que a culpa é dele, vou conversar também com ele, porque é meu amigo. Né? Mas por que me parece um pouco pior? Primeiro, porque nós simplificamos a nossa tarefa, incluindo onde é mais fácil incluir, porque é mais difícil incluir no setor privado, porque lá exige um embate com o tomador de serviço. Aqui não exige. Aqui eu tenho alguém que está claramente disposto a ter essas pessoas, porque é mais gente para lhe prestar serviço. E aí é que as coisas, aí que na minha perspectiva isso desanda de vez. E por que desanda de vez? Porque eu faço ao arrepio da lei, a não ser que tenha, eu não conheço. Eu sempre fico surpreso, mas não fico surpreso demais no Brasil. Eu tento acompanhar de todas as maneiras a evolução legislativa, mas a criatividade do parlamento brasileiro, ela está acima da capacidade de qualquer ser humano. Acho que só o Google consegue acompanhar o que eles fazem, né? O que eles fazem. Até porque agora os prazos podem ser determinados simplesmente de forma ditatorial, como foram na medida provisória do esporte. Eu sou a favor de um disciplinamento diferente para o esporte. Não do que tinha, nem do que foi proposto, mas sou a favor do disciplinamento. Mas ver o presidente do Senado atropelando até acordos feitos dentro do próprio Senado
para simplesmente atender em 10 horas à vontade da chefe do Poder Executivo é, no mínimo, assustador e mostra que são capazes de fazer absolutamente qualquer coisa, né? Ou então, ter uma emenda que foi aprovada e que uma pessoa se impõe à vontade de centenas de parlamentares. Existe uma emenda criando tribunais regionais federais, né? E o presidente do Senado simplesmente não promulga. Vão ter que esperar o vice-presidente da Câmara, que é o vice-presidente do Congresso, deputado André Vargas, assumir na primeira licença do Renan Calheiros. Por quê? Porque ele já disse que ele vai promulgar. Depois então, isso, ficam esperando, né? Ficam esperando. Então, quando ele sair, nem que seja por 1 minuto, eu assino essa aqui, né? Eu assino essa. Então, eu até fico, mas me parece que, parece que não tem nenhuma compatibilidade. Mas, claro, essa é só uma reflexão que eu faço, porque me parece que é caminhar demais num sentido contrário ao que nós efetivamente pregamos.